A sala de estar estava em penumbra, iluminada apenas pelo brilho alaranjado que esvaecia pela janela. Maria Eduarda, grávida de 7 meses, agarrava sua barriga saliente, tentando controlar a respiração. Seu coração batia forte, não pelos chutes do bebê, mas pelos passos pesados que ecoavam no corredor. Rafael Miller, seu marido, exalava cheiro de álcool e fúria. As mãos dele se fechavam em punhos, os olhos selvagens de raiva. "Você acha que pode me dizer não, Maria Eduarda?" A voz de Rafael estalou como um chicote. "Eu pedi dinheiro. Onde ele está?" A voz de Maria Eduarda tremeu, quase um sussurro. "Rafael, nós não temos mais nada. Eu guardei para o bebê. Por favor, pare de gritar, os vizinhos." Antes que ela pudesse terminar, Rafael invadiu o cômodo, o rosto contorcido de ódio. Ele pegou um cano de metal que havia usado para consertar o corrimão. Com uma velocidade aterrorizante, ele o ergueu bem acima da cabeça. Maria Eduarda ofegou, cambaleando para trás, seu corpo pesado com o peso da criança que carregava. "Você é inútil!" Rafael rugiu, desferindo o cano com força. O som de metal atingindo o osso ecoou pela casa. Maria Eduarda gritou, caindo no chão, enquanto uma dor lancinante e branca atravessava sua perna. Sua visão embaçou. Ela sentiu o ardor das lágrimas se misturando ao suor. Cada nervo de seu corpo gritava para que ela protegesse seu bebê. Ela se encolheu instintivamente, segurando a barriga com os 2 braços, enquanto sua perna latejava em agonia. Do lado de fora, o tranquilo bairro de classe média alta do Morumbi, em São Paulo, permanecia quieto, alheio ao horror que se desenrolava dentro da casa da família Silva. Um cachorro latiu ao longe. Em algum lugar, a porta de um carro bateu. Mas, lá dentro, o tempo se arrastou em um pesadelo. Rafael ficou sobre Maria Eduarda, o peito arfando. "Nunca mais me contrarie, Maria Eduarda!" Ele rosnou, abaixando o cano, pronto para atacar novamente. A mente de Maria Eduarda corria. Ela pensou no bebê, na sobrevivência. Se ele a atingisse na barriga, seria o fim. Ela se forçou a se mover, arrastando a perna quebrada pelo carpete, desesperada para alcançar o telefone na mesa de centro. Cada centímetro parecia uma milha. Rafael percebeu. Ele chutou a mesa, fazendo o telefone deslizar para longe. "Você nunca vai me deixar, Maria Eduarda, nunca!" Ele sibilou, a voz pingando veneno. Maria Eduarda soluçou, segurando a barriga com mais força, rezando por um milagre. Ela pensou em seu irmão Marcos, a única pessoa que sempre prometeu protegê-la. Mas Marcos estava longe, em seu turno noturno como policial. Não havia ninguém aqui agora. Rafael ergueu o cano novamente, sua sombra caindo sobre seu corpo trêmulo. O bebê se moveu dentro dela, como se sentisse o perigo. Maria Eduarda fechou os olhos com força, esperando o golpe final, seus lábios sussurrando uma súplica quebrada. Mas, no exato momento em que o cano descia, um barulho forte irrompeu da porta da frente. Botas pesadas batiam no chão de madeira, e uma voz familiar berrou com fúria. "Afaste-se da minha irmã, Rafael, antes que o pesadelo de hematomas e ossos quebrados seja o seu." Maria Eduarda Silva. Um dia acreditou em contos de fadas. Ela era o tipo de mulher que ria facilmente, que carregava o calor como a luz do sol e que se preocupava com os outros antes de si mesma. Aos 29 anos, era uma dedicada enfermeira em uma clínica comunitária em São Paulo, conhecida por segurar a mão de seus pacientes um pouco mais, por ouvir quando ninguém mais o faria. A vida não tinha sido perfeita, mas Maria Eduarda tirava o melhor dela. Ela cresceu em uma pequena casa com seu irmão mais velho, Marcos. O pai deles os abandonou quando eram jovens, então Marcos assumiu o papel de protetor da família. Maria Eduarda admirava sua coragem quando ele se juntou aos fuzileiros navais.
e mais tarde, quando ele retornou para servir como policial. Por anos, foram apenas os dois e a mãe. Maria Eduarda prometeu a si mesma que um dia construiria a família estável que nunca tiveram. Esse sonho parecia se tornar realidade na noite em que conheceu Rafael Miller. Ele era charmoso, bonito, confiante, o tipo de homem que podia iluminar um ambiente. Em um churrasco de amigos, Rafael se aproximou dela, oferecendo-lhe um prato de comida e um sorriso fácil. Ele perguntou sobre seu trabalho, seus hobbies, seus sonhos. Ele a fez se sentir vista de uma maneira que ela ansiava. No começo, Rafael levava flores para a clínica dela, a esperava depois dos turnos noturnos e dizia que ela merecia ser tratada como uma rainha. Maria Eduarda, que sempre cuidou dos outros, sentiu-se emocionada por finalmente ser cuidada. Quando ele a pediu em casamento após 1 ano de namoro, ela disse sim em meio a lágrimas de alegria, acreditando que sua vida estava se encaixando. O casamento foi pequeno, mas bonito. Maria Eduarda usou um vestido de renda que sua mãe a ajudou a escolher, e Rafael sussurrou promessas em seu ouvido enquanto dançavam sob as luzes. Eu vou te proteger para sempre. Você nunca mais terá que ter medo. Ele havia dito. Maria Eduarda acreditou em cada palavra, mas as promessas podem apodrecer rapidamente. Meses depois do casamento, a máscara de Rafael caiu. A primeira vez que ele levantou a voz, Maria Eduarda pensou que era estresse. A primeira vez que ele a empurrou, ele se desculpou com lágrimas, dizendo que nunca mais aconteceria. Ela queria acreditar nele, então o perdoou. A cada vez, o ciclo se repetia. Raiva, violência, arrependimento, presentes e desculpas vazias. Quando Maria Eduarda descobriu que estava grávida, o abuso havia piorado. Ela escondia os hematomas sob mangas compridas na clínica, sorria em meio às lágrimas quando os vizinhos perguntavam como ela estava e dizia a Marcos que tudo estava bem. Ela não queria sobrecarregar o irmão, que já carregava o peso de proteger os outros todos os dias como policial. Mas, no fundo, Maria Eduarda estava se quebrando. Toda noite, ela sussurrava para seu bebê, prometendo que encontraria uma maneira de mantê-lo seguro. Ela rezava para que Rafael mudasse, rezava para que o amor em que um dia acreditou retornasse. No entanto, a cada manhã, ela acordava para uma realidade mais dura. O homem com quem se casou não era seu salvador. Ele era seu algoz. E agora, deitada no chão com a perna fraturada, Maria Eduarda sabia que estava errada o tempo todo. O Rafael, que um dia jurou protegê-la, havia se tornado o monstro que ela mais temia. Mas o que Rafael não sabia era que Maria Eduarda não estava mais sozinha. O irmão dela havia acabado de chegar em casa. A casa da família Silva ficava em um tranquilo bairro do Morumbi, cercada por árvores de jacarandá e gramados bem cuidados. Do lado de fora, parecia o lugar perfeito para criar uma família. Vizinhos acenavam uns para os outros enquanto cortavam a grama. Crianças andavam de bicicleta na rua sem saída e cães latiam atrás de cercas brancas. Nos fins de semana, as famílias se reuniam para churrascos no quintal e risadas enchiam o ar. Para qualquer um que passasse de carro, a pequena casa bege de um andar na Rua das Acácias parecia comum, segura, até acolhedora. Mas, por trás de suas paredes, a verdade era muito mais sombria. A casa de Maria Eduarda havia se tornado uma prisão. As cortinas ficavam fechadas a maior parte do dia, impedindo tanto a luz do sol quanto olhares curiosos. Os canteiros de flores que ela um dia cuidava com orgulho estavam cheios de ervas daninhas. A luz da varanda, que costumava brilhar calorosamente todas as noites, muitas vezes ficava apagada,
lançando a casa nas sombras. Vizinhos sussurravam às vezes, perguntando-se por que Maria Eduarda raramente participava das festas da rua ou por que a caminhonete de Rafael ia e vinha em horários estranhos. Lá dentro, o contraste era ainda mais nítido. A sala de estar cheirava levemente a cerveja e fumaça de cigarro. Garrafas vazias bagunçavam o balcão e contas se acumulavam sem serem abertas na mesa da cozinha. As paredes, antes decoradas com fotos de casamento emolduradas e o toque alegre de Maria Eduarda, agora pareciam frias. Uma rachadura na parede de gesso de um dos surtos de violência de Rafael permanecia sem conserto, uma testemunha silenciosa do caos. Maria Eduarda tentou manter alguma normalidade. Ela dobrou cuidadosamente as roupinhas de bebê no quarto, pintou as paredes de um suave azul pastel e colocou uma cadeira de balanço perto da janela. Aquele cômodo era seu santuário, o único lugar onde ela podia sonhar com um futuro cheio de risadas e inocência. Mas, a cada vez que Rafael invadia a porta, até mesmo o quarto do bebê parecia frágil, como uma bolha prestes a estourar. O próprio bairro aumentava o contraste doloroso. Na mesma rua, um jovem casal frequentemente empurrava seu recém-nascido em um carrinho, a alegria deles evidente em cada sorriso. Maria Eduarda observava da janela, uma mão na barriga, e se perguntava se seu filho um dia conheceria tal paz. Ela ansiava por segurança, o tipo de vida que ela pensou ter escolhido quando se casou com Rafael. Em vez disso, ela se viu aprisionada pelo medo, rezando para que ninguém do lado de fora ouvisse os gritos ou os estrondos que ecoavam pelas paredes. Marcos sabia que algo estava errado, embora Maria Eduarda continuasse a garantir que tudo estava bem. Como policial, ele tinha visto os sinais em outras famílias, a evasão, as desculpas, as mangas compridas no verão. A cada vez que ele visitava, Maria Eduarda sorria de forma exagerada e Rafael ficava fora de alcance, observando como um falcão. A casa dava uma má sensação a Marcos, embora ele ainda não soubesse quão profunda e a escuridão lá dentro havia crescido. Naquela noite, enquanto o sol se punha no horizonte e a rua tranquila do bairro ficava em silêncio, a imagem perfeita se desfez. Vizinhos que estavam guardando seus talheres de jantar congelaram quando ouviram o grito de Maria Eduarda perfurar a quietude. Cortinas se moveram quando olhos curiosos espiaram, e a confusão se espalhou. A casa que parecia tão comum do lado de fora agora era um palco para um pesadelo que ninguém podia ignorar. E no exato momento em que o silêncio se quebrou, botas pesadas ecoaram lá dentro. Marcos havia chegado. Rafael Miller nem sempre foi um monstro, pelo menos não na superfície. Quando Maria Eduarda o conheceu, ele era o tipo de homem que atraía as pessoas. Sorriso confiante, riso fácil, mãos fortes que a faziam se sentir segura. Mas por trás desse charme, havia uma fome perigosa que ele nunca revelou até que fosse tarde demais. Rafael cresceu em São Paulo, filho de um operário que afogava seus fracassos em uísque. A violência era uma língua que Rafael aprendeu cedo, observando seu pai atirar garrafas contra a parede e sua mãe cobrir hematomas com maquiagem. Em vez de quebrar o ciclo, Rafael o carregou consigo. Ele o escondeu bem no início, mascarando a raiva com uma sagacidade rápida e um sorriso encantador. Maria Eduarda se apaixonou por essa máscara, sem perceber a escuridão por trás dela. A espiral começou com dinheiro. Rafael amava a emoção do jogo. No começo era pequeno, jogos de pôquer de fim de semana com amigos, a viagem ocasional a um cassino. Maria Eduarda pensava que era uma diversão inofensiva, mas logo os jogos se transformaram em obsessão. Ele passava noites em casas de pôquer clandestinas,
perseguindo vitórias que nunca duravam. Quando as perdas se acumulavam, seu temperamento também. O vício em álcool se seguiu. Rafael encontrou conforto no fundo de uma garrafa, e o homem que uma vez sussurrava promessas doces começou a proferir insultos. Ele culpava Maria Eduarda por seus fracassos, acusando-a de não o apoiar o suficiente, de não entender suas lutas. Cada insulto destruía o alicerce de seu casamento. Então veio a violência. O primeiro empurrão foi seguido por um pedido de desculpas choroso. O primeiro tapa veio com flores no dia seguinte. Maria Eduarda queria acreditar nele quando ele disse que nunca mais aconteceria. Mas Rafael era um mestre do ciclo. Raiva, arrependimento, presentes, repetição. E a cada volta a violência piorava. Quando Maria Eduarda ficou grávida, Rafael estava se afogando em dívidas. Agiotas começaram a ligar, ameaçando, exigindo pagamento. Rafael transferiu sua fúria para a única pessoa ao alcance, Maria Eduarda. Ele exigiu o dinheiro de sua poupança, dinheiro que ela havia cuidadosamente guardado para o futuro do bebê. Quando ela se recusou, ele viu isso não como proteção, mas como traição. A arrogância de Rafael o fez acreditar que ele ainda tinha o controle. Para o mundo exterior, ele era um marido trabalhador, talvez um pouco rude, mas nada mais. Ele enganava os vizinhos com acenos rápidos e conversas curtas. Ele até encantou a mãe de Maria Eduarda durante os almoços de domingo. Mas, a portas fechadas, ele era um tirano, governando a casa com punhos e medo. O que Rafael não percebia era que as paredes estavam se fechando. Suas dívidas eram mais profundas do que ele admitia. Sua amante estava perdendo a paciência com suas promessas vazias. E Maria Eduarda, embora aterrorizada, estava começando a enxergar através das mentiras. Rafael pensou que a havia quebrado. Mas, no fundo, o espírito de Maria Eduarda permanecia inquebrantável. Naquela noite, enquanto ele estava com um cano na mão, Rafael acreditou que ainda detinha todo o poder. Mas, do lado de fora, faróis de carro estavam entrando na garagem. Alguém que não tinha medo dele estava prestes a entrar pela porta. E quando Rafael se virou para o som, seu pior pesadelo estava lá. Marcos, o irmão que nunca perdoaria. O estrondo da porta da frente te ecoou como um trovão pela tranquila rua do bairro. Marcos Silva, seu distintivo de policial brilhando sob a luz da varanda, invadiu a casa com fúria queimando em seus olhos. Ele havia ouvido os gritos de sua irmã na garagem, gritos que cortavam o ar da noite como sirenes. Ele nem se deu ao trabalho de bater. Ele sabia que algo terrível estava acontecendo. A cena à sua frente era pior do que ele poderia ter imaginado. Maria Eduarda estava deitada no carpete, segurando sua barriga saliente com uma mão, enquanto o outro braço se esticava fracamente em direção ao telefone. A perna dela estava dobrada em um ângulo antinatural, o rosto pálido de choque. Lágrimas escorriam por suas bochechas enquanto ela lutava para respirar por causa da dor. Rafael estava sobre ela, ainda segurando o cano de metal, o peito arfando de raiva. Ele congelou quando viu Marcos, mas apenas por um momento. Seu maxilar se apertou e ele zombou. Isto não é da sua conta, Marcos. Fique fora disso. O sangue de Marcos ferveu. Não é da minha conta? Ela é minha irmã. Ela está grávida de 7 meses, Rafael. O que diabos você fez? Sua voz trovejou pela casa, abalando as paredes mais do que a violência de Rafael jamais faria. Lá fora, o bairro estava se agitando. O grito, o estrondo, a gritaria haviam atraído atenção. Cortinas se separaram enquanto os vizinhos espiam de suas janelas. Uma mulher do outro lado da rua saiu para sua varanda, telefone na mão, sussurrando urgentemente. Outro vizinho puxou seus filhos de volta para dentro,
o rosto pálido ao perceber a verdade. A casa da família Silva não era um porto seguro. Rafael tentou recuperar o controle, sua voz pingando arrogância. Ela é minha. Ela não pode correr para você toda vez que não gosta das regras. Guarde seu distintivo e saia da minha casa. A mão de Marcos se contraiu em direção ao coldre, mas ele se conteve. Ele não estava ali uniformizado. Ele estava ali como irmão. Seus olhos se fixaram em Maria Eduarda, que tremia, seus lábios sussurrando palavras que ele mal podia ouvir. Ajude-me. Isso era tudo que ele precisava. Marcos avançou, derrubando o cano da mão de Rafael com um golpe rápido. A arma estalou no chão, pousando perto da entrada. Rafael cambaleou para trás, pego de surpresa pela ferocidade do ataque de Marcos. Pela primeira vez, ele não era o homem mais forte no ambiente. Maria Eduarda soluçou de alívio, estendendo a mão para o braço do irmão enquanto ele se ajoelhava ao lado dela. Está tudo bem, Duda. Eu estou aqui agora. Ele não vai mais te machucar, Marcos sussurrou, embora seus olhos nunca tenham saído de Rafael. Os vizinhos lá fora se aproximaram, seus sussurros se transformando em suspiros enquanto as sombras se moviam por trás das finas cortinas. Eles podiam ver tudo agora. A postura de Rafael, tensa de fúria, Marcos em pé em defesa de sua irmã e Maria Eduarda quebrada no chão. Um vizinho finalmente disse o que todos estavam pensando. Devíamos chamar a polícia? A mulher em sua varanda respondeu sem hesitar. Eles já estão a caminho. O rosto de Rafael se contorceu de pânico pela primeira vez. Ele olhou para a multidão crescente do lado de fora, para a postura inflexível de Marcos e para os olhos aterrorizados, mas determinados, de Maria Eduarda. Pela primeira vez, as paredes de sua casa não estavam protegendo seus segredos. E enquanto o som da sirene soava fracamente ao longe, Rafael percebeu que seu mundo estava prestes a desmoronar. As luzes vermelhas e azuis piscando pintaram a rua tranquila, enquanto os paramédicos corriam para a casa da família Silva. Os soluços de Maria Eduarda se misturaram ao som da sirene, enquanto ela era cuidadosamente levantada em uma maca. Sua perna estava torcida, o rosto pálido, e os braços seguravam a barriga de forma protetora. Marcos segurou a mão dela durante todo o caminho para fora, o maxilar cerrado, a fúria ainda fervendo sob sua calma exterior. Fique comigo, Duda. Eu estou bem aqui, ele sussurrou, tentando acalmar a respiração dela. Mas os olhos de Maria Eduarda tremiam, lágrimas escorrendo por suas bochechas, enquanto o medo a engolia por inteiro. A viagem para o hospital pareceu interminável. Cada solavanco na estrada enviava ondas agudas de dor pela perna de Maria Eduarda. Ela continuava sussurrando para seu bebê. Por favor, fique seguro. Por favor, não me deixe. Repetidamente como uma oração. O paramédico a tranquilizou, verificando o batimento cardíaco do bebê com mãos rápidas e experientes. O bebê está forte. Apenas se concentre em respirar, senhora. Nós vamos levá-la lá. Quando chegaram, o pronto-socorro entrou em movimento. Enfermeiros apressaram Maria Eduarda para o setor de trauma, cortando seu jeans manchado de sangue, estabilizando sua perna e conectando-a a monitores. Marcos andava de um lado para o outro do lado de fora da cortina, os punhos cerrados, cada músculo de seu corpo gritando para fazer mais. Ele era um policial, acostumado a controlar situações, mas naquela noite ele se sentiu impotente assistindo à dor de sua irmã. Lá dentro, Maria Eduarda lutava para ficar acordada. As luzes brilhantes, o cheiro forte de antisséptico, a pressa das vozes, tudo parecia distante, como se ela estivesse flutuando. Sua mente piscava com imagens da raiva de Rafael, o cano descendo, a traição em seus olhos. Ela queria gritar,
mas sua voz havia sumido. Tudo o que ela podia fazer era chorar silenciosamente enquanto os médicos trabalhavam ao seu redor. Os sinais vitais dela estão estáveis, disse uma enfermeira, olhando para o monitor. O batimento cardíaco do bebê parece bom. Vamos precisar de radiografias daquela perna. O alívio deveria ter tomado conta de Maria Eduarda, mas não o fez. Em vez disso, uma onda avassaladora de desespero a atingiu. Ela havia passado meses se convencendo de que poderia suportar a raiva de Rafael, que ele mudaria por causa do bebê. E agora ela estava ali, quebrada, humilhada, exposta na frente de estranhos. Ela se sentiu fraca, envergonhada e presa em um pesadelo sem saída. Marcos finalmente entrou, agachando-se ao lado da cama. Ele pegou a mão trêmula dela, seus olhos mais suaves agora. Você não precisa mais ser forte, Duda. Você não precisa carregar isso sozinha. Eu não vou deixar ele te machucar de novo. Os lábios dela tremeram enquanto ela sussurrava. Eu devia ter saído antes. Eu pensei que podia consertá-lo. Eu pensei que ele me amava. Marcos balançou a cabeça com firmeza. Aquele homem não sabe o que é amor. Mas você não está mais sozinha. Eu prometo, ele vai pagar por tudo o que ele fez. As lágrimas de Maria Eduarda escorreram livremente. Ela queria acreditar nele, mas o medo persistia como uma sombra. Ela fechou os olhos, segurando a barriga, enquanto o bebê chutava suavemente, um lembrete da vida que ela tinha que proteger. Pela primeira vez, ela admitiu para si mesma o que vinha negando por meses. Rafael não era apenas um erro. Ele era um perigo. E se ela não encontrasse a coragem para se libertar, este ciclo nunca terminaria. Mas o que Maria Eduarda não podia imaginar era que sua vida estava prestes a mudar para sempre, porque alguém inesperado estava prestes a entrar em seu mundo. O corredor estéril do hospital cheirava levemente a desinfetante e café. Maria Eduarda estava deitada em seu quarto, sua perna imobilizada em um gesso pesado, o bip rítmico dos monitores preenchendo o silêncio. Marcos havia saído brevemente para falar com os detetives sobre a prisão de Rafael, deixando-a sozinha com seus pensamentos. O cansaço a pesava, mas o sono nunca vinha. Cada vez que ela fechava os olhos, ela via o rosto de Rafael contorcido de raiva. Uma batida suave na porta a assustou. Maria Eduarda virou a cabeça, esperando outra enfermeira. Mas, em vez disso, um homem alto em um terno azul marinho, feito sob medida, estava na porta. Sua presença imediatamente preencheu o quarto, não de forma alta ou dominadora, mas calma, imponente, quase protetora. Seu cabelo escuro estava bem penteado. Seus olhos cinzentos eram penetrantes, mas gentis. Desculpe a intromissão, ele disse suavemente. A enfermeira mencionou que você poderia precisar de um apoio extra. Sou Alexandre Lima. Maria Eduarda franziu a testa, confusa. O nome era familiar. Claro que era. Alexandre Lima não era qualquer um. Ele era um dos empresários mais proeminentes de São Paulo, um bilionário no mundo da tecnologia, cujo rosto frequentemente aparecia em capas de revistas e eventos de caridade. O que ele estava fazendo ali? Vendo a hesitação dela, Alexandre entrou lentamente. Eu sei que isso parece estranho. Eu não estava procurando incomodá-la. Mas, por acaso, eu estava aqui visitando um projeto da fundação no hospital. Eu ouvi alguns funcionários falando sobre o que aconteceu. Eu não pude ir embora. Sua voz não carregava nenhum julgamento, apenas uma preocupação genuína. Maria Eduarda se remexeu desconfortavelmente, puxando o cobertor mais alto sobre o peito. Você não deveria estar aqui, ela sussurrou, sua voz rouca. Eu nem te conheço. Alexandre assentiu respeitosamente. Você está certa, mas eu sei como é quando alguém se importa mais do que deveria.
E posso ver isso em seus olhos. Você tem lutado sozinha por muito tempo. As palavras dele perfuraram suas defesas, despertando emoções que ela não queria mostrar. Lágrimas encheram os olhos de Maria Eduarda novamente, não convidadas e imparáveis. Ela rapidamente olhou para o lado, envergonhada de chorar na frente de um estranho. Alexandre não a pressionou. Em vez disso, ele puxou uma cadeira e se sentou em silêncio, dando-lhe espaço. Depois de um momento, ele falou novamente, mais suavemente desta vez. Eu já vi famílias desmoronarem. Minha ex-esposa me deixou anos atrás. O dinheiro não te protege da dor. Mas o que eu aprendi é o seguinte: você não pode ficar no fogo esperando que ele pare de queimar. Às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é ir embora. O coração de Maria Eduarda se apertou. Por meses, ela havia carregado a vergonha, acreditando que havia falhado por não ter consertado Rafael. Mas aqui estava um homem, poderoso, além de qualquer coisa que ela pudesse imaginar, dizendo a ela que ir embora não era fraqueza, era sobrevivência. Ela o estudou cuidadosamente. Ele não estava com pena dela. Ele não estava tentando lhe dar sermões. Ele estava oferecendo algo que ela não sentia há anos: respeito. Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu novamente. Marcos entrou, ainda com seu uniforme de policial, os olhos se estreitando ao ver Alexandre. Protetor como sempre, ele latiu. Quem é você? E por que está com minha irmã? Alexandre se levantou calmamente, estendendo a mão. Alexandre Lima, estou aqui porque sua irmã merece alguém ao lado dela. Marcos não apertou a mão dele. Ele olhou para o bilionário com suspeita, dividido entre a gratidão e a desconfiança. E naquele momento tenso, Maria Eduarda percebeu que sua vida estava prestes a tomar um rumo que ela nunca imaginou. Os dias seguintes ao ataque se misturaram. Maria Eduarda permaneceu no hospital, sua perna imobilizada, seu corpo se curando lentamente, enquanto sua mente lutava com feridas mais pesadas. Enfermeiras vinham e iam, verificando seus sinais vitais, ajustando suas medicações. Mas toda noite ela ficava acordada, olhando para o teto, assombrada pela sombra de Rafael. Marcos a visitava constantemente, sempre por perto, sempre protetor. Ele queria falar sobre acusações, audiências, ordens de restrição. Mas o coração de Maria Eduarda não estava pronto para batalhas legais. Ela ainda estava apenas tentando respirar. Alexandre Lima, no entanto, era diferente. Ele a visitava em silêncio, nunca ficava muito tempo, nunca a pressionava. Às vezes ele trazia flores, nada extravagante, apenas margaridas simples. Às vezes ele trazia livros ou um suco que as enfermeiras aprovavam para a gravidez dela. Ele nunca fazia grandes gestos. Em vez disso, ele se sentava na cadeira ao lado da cama dela, falando quando ela queria conversar, ficando em silêncio quando ela não queria. Ainda assim, Maria Eduarda mantinha sua guarda alta. "Por que você está aqui?" ela perguntou uma tarde, sua voz aguda com suspeita. "Você nem me conhece. Bilionários não aparecem em hospitais para estranhos." Alexandre se recostou, seus olhos cinzentos firmes. "Você está certa. A maioria não. Mas eu não estou aqui por causa da sua situação. Eu estou aqui por causa de você. A maneira como você segura seu bebê quando está com medo, a maneira como você pede desculpas às enfermeiras mesmo enquanto sente dor, isso diz tudo. Você merece que alguém a lembre de que você é digna de proteção." As palavras dele a deixaram desconfortável. Ninguém havia falado com ela daquela forma em anos. A voz de Rafael havia abafado seu valor, fazendo-a acreditar que era fraca, um fracasso. Ela podia realmente confiar naquele homem que apareceu do nada? Marcos certamente não confiava. Ele observava Alexandre como um falcão, interrogando-o a cada chance que tinha. "Qual é a sua intenção?
Você é rico, poderoso e acostumado a conseguir o que quer. Não pense por um segundo que eu vou deixar você se aproveitar da minha irmã. Alexandre nunca recuou sob o olhar de Marcos. Eu não quero nada dela, ele respondeu calmamente, exceto a chance de lembrá-la de que ela não está sozinha. Apesar de si mesma, Maria Eduarda sentiu suas defesas se suavizarem. Ela notou as pequenas coisas, como Alexandre sempre a olhava nos olhos, como ele nunca a tocava sem perguntar, como ele respeitava o papel de Marcos em vez de desafiá-lo. Lentamente, o medo de que todo homem fosse outro Rafael começou a desaparecer, substituído por uma esperança cautelosa. Uma noite, Maria Eduarda confessou com a voz trêmula: Eu estou com medo, Alexandre, não apenas de Rafael, mas de confiar em alguém de novo. Eu não posso cometer outro erro. Meu bebê merece algo melhor do que isso. Alexandre assentiu, sua expressão sincera. O medo é a prova de que você se importa, mas não confunda a crueldade de Rafael com o seu fracasso. Você amou o homem errado, Maria Eduarda. Isso não te torna quebrada, te torna humana. E quem tiver o privilégio de estar ao seu lado, em seguida, terá que provar que é digno. Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto ela absorvia as palavras dele. Pela primeira vez, ela não se sentiu julgada. Ela se sentiu compreendida. Mas antes que ela pudesse responder, Marcos entrou carregando papéis. Seu rosto estava sério, sua voz pesada. Duda, precisamos conversar. Rafael ainda não acabou. E naquele momento, Maria Eduarda percebeu que seu pesadelo não havia terminado. A luta estava apenas começando. Rafael Miller pode ter sido levado algemado naquela noite, mas as paredes da prisão não apagaram sua raiva. Se alguma coisa, elas a afiaram. Da cela de custódia, ele fez ligações, sua voz pingando veneno. Para Maria Eduarda, ele deixou mensagens ameaçadoras antes que Marcos mudasse o número dela. Para seus amigos, ele exigiu que ficassem de olho nela. Mesmo atrás das grades, Rafael se recusou a abrir mão de seu controle. Os dias de Maria Eduarda no hospital se tornaram tensos. No começo, ela pensou que finalmente poderia respirar, finalmente se curar em paz. Mas então as cartas começaram a chegar. Caligrafia desleixada, cheia de raiva, prometendo vingança. Você não pode se esconder de mim, dizia uma delas. Aquele bebê é meu e você não é nada sem mim. As enfermeiras a encontravam tremendo com o papel apertado em suas mãos, lágrimas escorrendo por seu rosto. Marcos explodiu quando as viu. Ele está te provocando. Ele acha que ainda é seu dono. Mas eu juro, Duda, que vou me certificar de que ele nunca mais encoste um dedo em você. Seus instintos protetores entraram em ação. Ele falou com promotores, exigiu ordens de restrição e colocou policiais perto do hospital para segurança extra. Ainda assim, Maria Eduarda não conseguia se livrar do medo. A sombra de Rafael pairava, envenenando cada momento de paz. Uma noite, enquanto Maria Eduarda cochilava, seu telefone vibrou. O novo número não deveria ser conhecido, mas de alguma forma Rafael o havia conseguido. A voz dele rosnou pelo alto-falante. Você acha que pode fugir? Você acha que aquele bilionário vai te salvar? Você é minha, Maria Eduarda. Você sempre será minha. Ela deixou o telefone cair, seu corpo tremendo incontrolavelmente. Marcos invadiu o quarto segundos depois, pegando o aparelho e dando ordens em seu rádio. Maria Eduarda se encolheu contra os travesseiros, sussurrando: Por que ele não para? Por que ele não me deixa em paz? Alexandre apareceu logo em seguida, sua presença calma cortando o caos. Ele se sentou ao lado da cama dela, sua mão repousando levemente perto da dela. Os valentões se alimentam do medo, ele disse suavemente. Rafael sabe que está perdendo o controle, então ele está tentando te assustar
para que você se cale. Não o deixe. Você é mais forte do que ele. Mas Maria Eduarda não tinha certeza. Cada ameaça a puxava de volta para o pesadelo, convencendo-a de que ela nunca estaria livre. Ela se preocupou com seu bebê, com Marcos, até mesmo com Alexandre. E se a raiva de Rafael os atingisse também? Ela não podia suportar a ideia de arrastar outros para sua tempestade. Marcos, no entanto, se recusou a recuar. Ele cruzou a linha no momento em que te tocou. Ele disse a ela com firmeza. E agora ele vai aprender o que acontece quando ele ameaça a família de um policial. Naquela noite, Maria Eduarda ficou acordada ao lado da janela do hospital, olhando para as luzes tranquilas da cidade. Seu coração ansiava por paz, por segurança, por um futuro onde seu filho nunca conheceria o medo. Mas a voz de Rafael ecoava em seus ouvidos como uma maldição. Ela sussurrou para seu bebê. Eu não vou deixar ele vencer. Desta vez não. O que Maria Eduarda não sabia era que o desespero de Rafael estava prestes a empurrá-lo para um plano ainda mais sombrio, um que poderia colocar todos que ela amava em perigo. Rafael Miller sempre acreditou que podia controlar as pessoas com charme e intimidação. Essa crença se estendia além de Maria Eduarda. Por meses, ele esteve envolvido com outra mulher, Vanessa Costa. Ela era mais jovem, glamurosa e ansiosa pelo estilo de vida que Rafael prometia. Para Vanessa, Rafael era o homem que sussurrava sonhos de luxo, um homem que jurava que deixaria sua esposa chata e começaria uma nova vida juntos. Mas Vanessa não era estúpida. Ela tinha visto o temperamento de Rafael, a jogatina imprudente, as ligações desesperadas para cobrir suas dívidas. Quando a notícia se espalhou de que Rafael havia sido preso por agredir sua esposa grávida, a ilusão de Vanessa se despedaçou. Ela percebeu que não era a escolhida. Ela era apenas mais um peão. No começo, Vanessa ignorou suas ligações da cadeia, mas Rafael foi implacável. Vanessa, querida, não me vire as costas, ele implorou pelo telefone. Você é tudo o que eu tenho. Eu vou sair dessa, eu juro. Apenas me arrume algum dinheiro, contrate um advogado. Nós vamos fugir juntos. Vanessa revirou os olhos, enrolando uma mecha de seu cabelo loiro enquanto ouvia. Rafael, você me prometeu iates e diamantes. Tudo o que eu recebi foram jantares baratos e desculpas. Agora você está na cadeia e a cidade inteira sabe que você quebrou a perna de sua esposa enquanto ela carrega seu filho. Você realmente acha que eu quero estar ligada a isso? O tom dele mudou de súplica para ameaça. Não se esqueça do que você me deve, Vanessa. Você acha que pode simplesmente ir embora? Você é minha, assim como Maria Eduarda. Esse foi o erro dele. Vanessa odiava ser controlada e a arrogância de Rafael foi a gota d'água. Se ele achava que podia assustá-la para ser leal, ele estava completamente errado. No dia seguinte, Vanessa tomou uma atitude ousada. Ela entrou em contato com Marcos Silva. Encontrando-o em um café tranquilo perto do fórum, ela deslizou para o banco em frente a ele, óculos de sol grandes cobrindo seu rosto. Marcos, desconfiado, mas curioso, se inclinou para a frente. Por que você está aqui? Vanessa sorriu ironicamente. Porque eu cansei de Rafael e acho que você vai querer saber o que eu sei. Ela contou tudo. As dívidas de jogo de Rafael, as contas bancárias escondidas, suas divagações violentas sobre Maria Eduarda, até mesmo seu plano de fugir com dinheiro roubado assim que ele esgotasse Maria Eduarda. Marcos ouviu atentamente, seu maxilar se apertando a cada palavra. Quanto mais Vanessa revelava, mais clara a imagem se tornava. Rafael não era apenas abusivo. Ele era perigoso em um nível que Maria Eduarda nem mesmo havia percebido. Quando Marcos contou a Maria Eduarda mais tarde naquela noite, o coração dela se partiu novamente.
Ela havia se apegado à crença de que em algum lugar, no fundo, Rafael a amou. Mas as palavras de Vanessa arrancaram essa ilusão. Rafael nunca a amou. Ele sempre amou apenas o controle, o dinheiro e seu próprio ego. Maria Eduarda chorou nos braços de Marcos, sussurrando: "Como eu pude ser tão cega? Ele não era apenas cruel. Ele estava planejando nos jogar fora." Marcos assegurou firme, sua voz firme: "Você não estava cega, Duda. Você é humana. Mas agora nós sabemos a verdade. E com essa verdade, nós podemos finalmente destruí-lo." O que nenhum deles sabia, no entanto, era que Rafael já havia adivinhado a traição de Vanessa, e ele estava tramando sua vingança de dentro de sua cela. As paredes da prisão do Condado de São Paulo eram cinzentas e implacáveis, mas a tempestade dentro da mente de Rafael Miller era mais escura do que qualquer cela. Ele andava de um lado para o outro como um animal enjaulado, os punhos se fechando e se abrindo, sua mente em espiral com raiva. Perder o controle era algo que Rafael nunca tolerou. No entanto, ali estava ele, destituído de poder, humilhado e abandonado. Toda noite ele revivia a cena em sua cabeça: Maria Eduarda gritando, Marcos invadindo, as luzes vermelhas e azuis piscando. Ele se lembrava dos olhos dos vizinhos, o encarando enquanto a polícia o empurrava para a traseira do carro patrulha. A vergonha se transformou em fúria. "Ela me traiu", ele murmurou baixinho, sua voz baixa e venenosa. "Ela acha que pode ir embora? Nem pensar." No começo, Rafael se convenceu de que era temporário. Ele sairia, persuadiria o tribunal, talvez até intimidaria Maria Eduarda para que retirasse as acusações. Mas a realidade o atingiu quando seu advogado o visitou. "A evidência contra você é sólida", o advogado disse sem rodeios. As lesões de sua esposa, os depoimentos dos vizinhos, seu histórico de má conduta. Não parece bom. Rafael bateu o punho na mesa, fazendo o advogado se encolher. "Eu não vou ser preso por isso. Ela é minha esposa. Ela me pertence." O advogado juntou seus papéis, não impressionado. "Ela não é mais sua, e se você continuar agindo assim, o júri vai te destruir." As palavras o atingiram mais fundo do que Rafael esperava. Pela primeira vez, ele percebeu que as pessoas não tinham mais medo dele. Seu charme, sua intimidação, tudo desmoronou dentro daquelas paredes de concreto. Até mesmo Vanessa, a amante que um dia se apegou às suas promessas, o havia traído. Ele tinha ouvido sussurros dos guardas. Ela tinha ido falar com o irmão de Maria Eduarda. O estômago de Rafael se torceu de raiva. Na cafeteria, outros presos zombavam dele. "Um cara durão que bate em mulher grávida? Muito corajoso, Miller." Um deles zombou. Rafael avançou contra ele, mas os guardas o arrastaram de volta antes que os punhos pudessem voar. Sua reputação, uma vez construída sobre o medo, havia se transformado em ridículo. Ele não era mais o predador. Ele era a presa de sua própria desgraça. Deitado acordado em seu colchão fino à noite, os pensamentos de Rafael se tornaram mais sombrios. Ele culpava Maria Eduarda por tudo. Se ela tivesse lhe dado o dinheiro, se ela tivesse ficado quieta, se ela não tivesse chamado Marcos. Em sua mente, Maria Eduarda era a vilã, não ele. A ideia de ela seguir em frente, criar seu filho sem ele, era insuportável. Sua obsessão se tornou algo ainda mais perigoso. Uma noite, durante o horário de visitação, a raiva de Rafael transbordou. Ele teve sua visita com Maria Eduarda negada. Ela se recusou a vê-lo. O guarda lhe disse calmamente: "Ela não quer contato." Rafael explodiu, batendo os punhos contra o vidro. "Ela não pode fazer isso comigo. Ela é minha. Você ouviu? Minha." Sua voz ecoou pelo ambiente, assustando até mesmo presos mais endurecidos.
Mas, no fundo, o medo o corroía. Pela primeira vez, Rafael sentiu o peso esmagador de perder tudo. Sua esposa, seu filho ainda não nascido, sua amante, sua liberdade. As paredes não estavam apenas o confinando. Elas estavam se fechando, o sufocando com a verdade. Ele não estava mais no controle. E quando Rafael recebeu a notícia de que Maria Eduarda não estava apenas se curando, mas encontrando conforto na presença de outro homem, sua raiva se transformou em algo ainda mais perigoso. O quarto do hospital, que antes parecia frio e sufocante, lentamente começou a mudar. Maria Eduarda notou isso nos pequenos detalhes: flores frescas em sua mesa de cabeceira, música suave tocando de um alto-falante portátil e a presença constante de Alexandre Lima. Ao contrário de Rafael, que trazia caos e medo, Alexandre trazia paz onde quer que fosse. Ele nunca a sobrecarregava. Em vez disso, ele aparecia em silêncio, às vezes com uma xícara de chá, às vezes com um livro que ele pensava que ela poderia gostar. Uma tarde, ele leu em voz alta para ela, enquanto ela descansava, sua voz profunda e constante. Maria Eduarda se viu confortada, não pela história em si, mas pela sensação de segurança que o cercava. Você não precisa fazer isso, Maria Eduarda disse a ele uma noite, sua voz trêmula enquanto ela ajeitava seu cobertor de hospital. Eu não sou sua responsabilidade. Eu nem sei por que você se importa. Alexandre se inclinou para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. Porque ninguém merece o que você passou. E porque eu vejo força em você, Maria Eduarda, mesmo quando você não a vê em si mesma. Às vezes, as pessoas só precisam de alguém para ficar ao lado delas, enquanto elas se curam. A sinceridade em seus olhos a deixou desconfortável, mas não da mesma forma que o olhar de Rafael uma vez a deixou. Isso era diferente. Maria Eduarda não estava acostumada com a gentileza sem amarras. Por tanto tempo, o amor havia significado controle, desculpas seguidas por violência, promessas vazias. Agora, com Alexandre, parecia algo estranho, gentil, paciente, seguro. Marcos também notou. No começo, ele manteve a guarda alta, desconfiado do bilionário que parecia interessado demais em sua irmã. Mas, com o tempo, até ele teve que admitir que as ações de Alexandre eram genuínas. Uma noite, Marcos encontrou sua irmã rindo suavemente de uma história que Alexandre contava sobre suas tentativas desastradas de cozinhar. Foi a primeira vez que ele ouviu Maria Eduarda rir livremente em meses. Você não sorria assim há muito tempo, Marcos disse mais tarde, quando Alexandre havia saído. Maria Eduarda corou, dispensando suas palavras. Eu não sei do que você está falando, mas no fundo ela sabia exatamente o que ele queria dizer. A presença de Alexandre não estava apenas curando-a, estava lembrando-a de quem ela costumava ser antes que a sombra de Rafael tomasse conta de sua vida. A Maria Eduarda que sonhava com piqueniques, que queria decorar quartos de bebê com cores vivas, que acreditava que o amor podia ser terno. Ainda assim, o medo a segurava. E se eu estiver muito quebrada? Ela confessou uma noite enquanto Alexandre a cobria com um cobertor. E se eu não puder ser a mulher que eu costumava ser? Alexandre a olhou nos olhos com uma convicção calma. Você não está quebrada, Maria Eduarda. Você está se reconstruindo. E às vezes, a reconstrução nos torna mais fortes do que jamais fomos antes. Suas palavras ficaram com ela muito depois que ele partiu naquela noite. Ela colocou a mão na barriga, sussurrando para seu bebê. Talvez nós fiquemos bem. Pela primeira vez, a esperança parecia real, não como um sonho distante. Mas fora da segurança das paredes do hospital, o mundo não havia terminado de testá-la. A obsessão de Rafael estava crescendo e os frágeis novos começos de Maria Eduarda
estavam prestes a enfrentar sua prova mais difícil. Porque o amor pode curar, mas o perigo já estava a caminho de volta para sua vida. A cela estava fria, mas a mente de Rafael Miller queimava de fúria. Cada hora que ele passava trancado, apenas aprofundava sua obsessão. Maria Eduarda deveria ser dele, sua esposa, sua propriedade. No entanto, agora ela estava se afastando ainda mais, protegida por seu irmão e, pior ainda, encontrando conforto em outro homem, um bilionário, nada menos. O orgulho de Rafael não podia suportar isso. A imagem de Maria Eduarda sorrindo para outra pessoa o corroía como ácido. Ela acha que está segura, ele murmurou baixinho, andando de um lado para o outro no chão estreito de sua cela. Ela acha que eu estou acabado, mas ela não tem ideia com quem está lidando. A notícia viajava rápido na prisão. Rafael aprendeu rapidamente como comprar favores. Um cigarro aqui, uma promessa de dinheiro ali. Cada dívida que ele tinha lá fora se tornou uma alavanca lá dentro. Ele usou a pouca influência que lhe restava para reunir informações, para enviar mensagens além das paredes. Ele ainda tinha contatos, pessoas que lhe deviam, pessoas desesperadas o suficiente para aceitar seu dinheiro. Uma noite, sentado no canto do pátio, Rafael confiou em outro preso, um homem magro com tatuagens subindo pelo pescoço. Eu preciso de alguém para entregar uma mensagem, Rafael disse calmamente. Eu quero que ela sinta medo. Eu quero que ela olhe por cima do ombro a cada segundo. O homem sorriu. Isso vai custar, mas o medo é fácil de entregar. Rafael sorriu, embora seus olhos estivessem selvagens. Dinheiro não é problema, ainda não. Ele ainda tinha contas escondidas, restos de dinheiro que Vanessa não havia descoberto. O suficiente para comprar encrenca, o suficiente para fazer Maria Eduarda sentir seu controle, mesmo atrás das grades. Enquanto isso, suas ligações para Vanessa se tornaram venenosas. Ela o havia traído, o entregado a Marcos, mas Rafael não estava pronto para deixá-la ir também. Ele a ameaçou, prometeu consequências. Se você acha que pode ir embora, está completamente errada. Eu vou te arrastar comigo. Vanessa riu amargamente durante uma ligação. Você está acabado, Rafael. Maria Eduarda é mais forte do que você jamais imaginou. E ela tem pessoas que realmente se importam com ela agora. Você vai apodrecer aí dentro e ninguém se lembrará de seu nome. As palavras a atingiram, mas também alimentaram sua obsessão. Rafael não seria esquecido. Ele se certificaria disso. À noite, ele ficava acordado em seu colchão fino, revivendo seus planos. Talvez ele não pudesse sair da prisão, mas ainda podia inspirar medo. Se Maria Eduarda pensava que podia reconstruir sua vida, se ela pensava que podia seguir em frente com Alexandre Lima, Rafael a lembraria que ele estava sempre à espreita, sempre esperando. Ele sussurrou na escuridão. Ela nunca vai escapar de mim. Nem Maria Eduarda, nem o bebê, nunca. E enquanto ele tramava, a raiva de Rafael se transformou em algo mais perigoso do que antes. Isso não era mais sobre amor. Era sobre destruição. E em breve, Maria Eduarda descobriria que o alcance de Rafael se estendia muito além das paredes da prisão. O hospital havia se tornado um estranho tipo de casulo para Maria Eduarda Silva. Ela estava se curando fisicamente, suas pernas ainda pesadas em um gesso, mas emocionalmente, as cicatrizes eram mais profundas. Toda vez que a porta se abria, seu corpo se encolhia, meio esperando que a sombra de Rafael caísse no chão. O medo tinha uma maneira de permanecer, mesmo quando paredes e guardas policiais se colocavam entre ela e o perigo. No entanto, em meio ao medo, Alexandre Lima permaneceu uma presença constante. Ele nunca tentou apagar a dor dela com promessas vazias. Em vez disso, ele ouviu,
mostrando uma paciência que Maria Eduarda não experimentava há anos. Às vezes eles se sentavam juntos em silêncio, o peso das palavras não ditas mais pesado do que qualquer conversa. Outras vezes, Alexandre compartilhava histórias de seu passado, seu casamento fracassado, suas longas noites de solidão, apesar da riqueza e do sucesso. Uma noite, Maria Eduarda finalmente falou a verdade que ela vinha segurando por muito tempo. Eu costumava pensar que era forte, ela confessou, sua voz trêmula. Mas Rafael, ele tirou tudo de mim, minha confiança, meu riso, até a maneira como eu me vejo. Eu não sei se serei a mesma. O olhar de Alexandre suavizou, sua voz constante. Você não precisa ser a mesma, Maria Eduarda. Você precisa ser livre, livre para reconstruir, para encontrar a alegria novamente. O que Rafael fez com você não define quem você é. Ele tentou te quebrar, mas aqui está você, ainda de pé. Isso é força. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Maria Eduarda, mas pela primeira vez, não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de libertação. Ela colocou a mão sobre a barriga, sussurrando: eu só quero que esta criança conheça o amor. Não o medo, não a dor, apenas o amor. Alexandre se inclinou para perto, seu tom quase uma promessa. Então é exatamente isso que seu filho vai saber. Eu vou me certificar disso. A sinceridade em suas palavras perfurou seu coração guardado. Por semanas, Maria Eduarda havia lutado com a dúvida, com medo de confiar novamente, com medo de que abrir seu coração apenas levasse a mais decepção. Mas, nos olhos de Alexandre, ela não via controle ou perigo. Ela via segurança. Ela via alguém que a valorizava não como propriedade, mas como pessoa. Marcos entrou em silêncio, pegando o momento terno. No começo, seus instintos protetores se inflamaram. Sua irmã havia sido ferida demais para arriscar ser vulnerável novamente. Mas, enquanto ele assistia Maria Eduarda sorrir levemente com as palavras de Alexandre, ele percebeu algo que não via há meses: esperança. Mais tarde, quando Marcos saiu para atender uma ligação, Maria Eduarda se virou para Alexandre novamente. Por que eu? Ela perguntou suavemente. Você poderia estar com qualquer pessoa, alguém inteira, alguém que não está quebrada. Alexandre estendeu a mão, cuidadosamente enxugando uma lágrima de sua bochecha. Porque você não está quebrada, você é corajosa. E porque às vezes a vida coloca pessoas em nosso caminho, não quando elas estão perfeitas, mas quando elas precisam de alguém para acreditar nelas. Eu acredito em você, Maria Eduarda. O coração dela se encheu de emoções que ela não sabia nomear. Pela primeira vez desde que seu mundo havia desmoronado, ela sentiu a possibilidade de um futuro que não era definido pela dor. Mas, assim que Maria Eduarda começou a se permitir acreditar, uma batida veio na porta. Uma enfermeira entrou com uma expressão inquieta. Maria Eduarda, você precisa saber de uma coisa. Rafael não parou de tentar entrar em contato com você. E naquele instante, Maria Eduarda percebeu que sua batalha pela liberdade estava longe de terminar. Já era tarde quando Marcos Silva entrou no quarto de hospital de Maria Eduarda com uma expressão tensa. Ele não estava sozinho. Atrás dele, uma mulher com óculos de sol grandes e um elegante casaco preto entrou, seus saltos ecoando no chão de azulejo. Maria Eduarda piscou em choque quando a mulher tirou os óculos, revelando uma maquiagem cuidadosamente feita e olhos cheios de desconforto. Duda. Marcos começou cuidadosamente. Esta é Vanessa Costa. Ela tem ligação com Rafael. Maria Eduarda se enrijeceu, sua respiração presa. Ela reconheceu o nome imediatamente. Vanessa era a amante sobre a qual Rafael havia mentido. A mulher a quem ele havia prometido o mundo enquanto destruía sua esposa. O estômago de Maria Eduarda se revirou de nojo. Por que ela está aqui?
Vanessa levantou as mãos rapidamente. Por favor, me ouça. Eu sei que você não tem motivos para confiar em mim. Eu também não confiaria. Mas Rafael é perigoso. Mais perigoso do que você imagina. E se eu não contar o que sei, alguém vai se machucar. Alexandre, que estava quieto perto da janela, se aproximou de forma protetora de Maria Eduarda, seus olhos se estreitando. Marcos cruzou os braços, mantendo seus instintos de policial afiados. Comece a falar, ele ordenou. Vanessa suspirou, sua voz trêmula. Rafael está planejando algo de dentro da prisão. Ele tem pessoas do lado de fora, caras que lhe devem favores, caras que farão qualquer coisa por dinheiro. Ele tem pagado a eles através de contas que eu ajudei a configurar. Eu pensei que era apenas para esconder dinheiro de jogo, mas é pior. Ele está falando sobre vingança. Ele quer assustar Maria Eduarda, arruinar a vida dela, mesmo que ele não possa tocá-la pessoalmente. Maria Eduarda sentiu o ar sair de seus pulmões. Ela tinha temido as ameaças de Rafael, mas ouvir Vanessa confirmá-las tornou o perigo terrivelmente real. Sua mão instintivamente foi para a barriga, como se estivesse protegendo seu bebê. O maxilar de Marcos se apertou. Você tem provas? Vanessa assentiu e deslizou um pendrive pela mesa. Registros bancários, e-mails, até mesmo ligações gravadas. Eu os guardei, um seguro caso Rafael algum dia se voltasse contra mim. Mas depois do que ele fez com a Duda, eu não posso mais ficar calada. Eu terminei com ele. Maria Eduarda a estudou cuidadosamente, dividida entre a raiva e uma relutante gratidão. Vanessa tinha sido parte da traição de Rafael, mas agora ela estava oferecendo a chave para expô-lo completamente. Alexandre pegou o pendrive, virando-o na mão. Se isso for real, pode enterrar Rafael. Ele não vai apenas ficar na cadeia. Ele vai ficar lá por muito tempo. Vanessa assentiu com firmeza. É real, e ele merece cada segundo disso. Pela primeira vez, Maria Eduarda olhou para Vanessa não apenas como a mulher que havia compartilhado a cama de Rafael, mas como alguém que também foi manipulada, enganada, usada. Papéis diferentes no mesmo pesadelo. Eu não a perdoo. Maria Eduarda disse calmamente, sua voz firme apesar do tremor em seu peito. Mas se você está realmente ajudando, então talvez algo bom possa finalmente sair de tudo isso. Vanessa abaixou o olhar, envergonhada. Eu não espero perdão. Eu só não quero que ele destrua você como ele quase me destruiu. Mas o que nenhum deles percebeu era que Rafael já suspeitava da traição de Vanessa e estava se preparando para fazê-la pagar o preço final. A notícia viajou rapidamente pela prisão do Condado de São Paulo. Rafael Miller tinha maneiras de descobrir coisas que ele não deveria saber. Guardas sussurravam, presos trocavam informações como moeda. E quando a notícia chegou a ele de que Vanessa Costa havia sido vista se encontrando com Marcos Silva, o sangue de Rafael ferveu como lava. Ele bateu os punhos na fria mesa de metal na sala de lazer, atraindo olhares de outros presos. Aquela pequena traidora ingrata, ele rosnou. Eu dei tudo a ela e ela se atreve a correr para eles? O companheiro de cela de Rafael, um homem magro com cicatrizes nos nós dos dedos, sorriu. O que você esperava? Lealdade? Ela está buscando a sobrevivência, assim como todo mundo. Você não pode controlá-la daqui. Os olhos de Rafael se estreitaram, sua voz caindo para um sussurro perigoso. Apenas observe. Naquela noite, ele usou sua única ligação telefônica. Vanessa atendeu no terceiro toque, sua voz cautelosa. Rafael, você não deveria estar me ligando. O tom de Rafael era venenoso. Você se encontrou com Marcos. Não minta para mim, Vanessa. Você acha que eu não sei? Você acha que eu não vou descobrir o que você fez? Houve uma pausa do outro lado, antes que Vanessa respondesse, sua voz trêmula, mas firme.
Eu cansei de ser sua marionete. Você é tóxico, Rafael. Você quase matou sua esposa e agora quer arrastar todo mundo para o buraco com você. Eu não sou mais parte disso. A risada de Rafael era fria, vazia. Você acha que pode ir embora? Você acha que o irmão policial de Maria Eduarda pode te proteger? Você não me conhece, Vanessa. Eu não perdoo e não esqueço. Ela desligou antes que ele pudesse dizer mais, mas o dano estava feito. A raiva de Rafael havia se cristalizado em um plano. Se Maria Eduarda pensava que tinha aliados agora, ele os arrancaria um por um, começando por Vanessa. De volta à sua cela, Rafael rabiscou notas furiosamente, passando-as discretamente para um preso com conexões no exterior. Eu quero que ela sinta medo, Rafael ordenou. Eu não me importo como. Um arrombamento, uma ameaça, um aviso. Faça-a se arrepender de ter me traído. O preso guardou a nota no bolso, assentindo lentamente. Vai custar caro. Rafael sorriu, sua voz pingando arrogância. Dinheiro não é o problema, ela é. Enquanto isso, Vanessa não conseguia se livrar do calafrio das palavras de Rafael. Embora ela tivesse entregado o pendrive a Marcos, ela sabia que Rafael não deixaria a traição passar. Toda vez que seu telefone vibrava, toda a sombra do lado de fora de seu apartamento, seu coração saltava de terror. Ela havia pensado que falar a libertaria, mas em vez disso, sentiu como se tivesse pintado um alvo em suas costas. Marcos notou o medo dela quando ela foi para a delegacia no dia seguinte. Ele te ligou, não foi? Vanessa assentiu, suas mãos tremendo. Ele sabe de tudo. Ele não vai parar até que alguém se machuque. O maxilar de Marcos se apertou. Então vamos garantir que não seja você ou minha irmã. Mas Rafael era paciente. A raiva lhe dava foco e o foco lhe dava poder. Da escuridão de sua cela, ele sussurrou uma promessa para si mesmo. Uma promessa que causou arrepios, até mesmo em criminosos endurecidos por perto. Se Maria Eduarda pensa que pode reconstruir sua vida, eu vou queimar tudo primeiro. A estadia no hospital finalmente acabou. Maria Eduarda foi liberada sob os cuidados protetores de Marcos, mas ela não voltaria para a pequena casa na Rua das Acácias. Aquele lugar guardava muitos fantasmas, muitas memórias de dor. Em vez disso, Alexandre Lima ofereceu uma solução. Sua propriedade nos arredores de São Paulo. Uma propriedade com muros altos, portões de segurança e uma paz que Maria Eduarda não sentia há anos. No começo, ela hesitou. Mudar para a casa de um bilionário parecia opressor, como entrar no mundo de outra pessoa. Mas quando Alexandre lhe mostrou o quarto do bebê, que ele havia preparado discretamente, um quarto em um suave tom pastel, cheio de luz do sol, cadeiras de balanço e prateleiras de livros, seu coração se abriu. Pela primeira vez, o futuro não parecia um pesadelo, parecia uma possibilidade. Os dias se transformaram em uma rotina que lentamente curou seu espírito. Maria Eduarda se sentava no jardim com uma xícara de chá, Alexandre ao lado dela, ambos observando os peixes koi deslizarem pelo lago. Às vezes eles falavam de coisas simples, filmes favoritos, memórias de infância, erros bobos. Outras vezes, o silêncio dizia tudo. Maria Eduarda se viu rindo novamente, seu riso leve e descontraído. Uma noite, enquanto o céu de São Paulo se tornava rosa e dourado, Maria Eduarda sussurrou. Eu não me lembro da última vez que me senti segura assim. Alexandre olhou para ela, sua expressão suave. A segurança não é um luxo, Maria Eduarda. É o que você merece, você e seu bebê. A mão dela instintivamente foi para a barriga, sentindo o chute suave. Eu quero que esta criança cresça cercada por amor, não por medo. Eu quero que ela saiba que é amada. Alexandre se inclinou,
pegando cuidadosamente a mão dela. Então vamos construir isso juntos. Suas palavras despertaram algo profundo dentro dela. Não era a paixão vertiginosa que ela uma vez sentiu por Rafael. Isso era mais constante, mais forte, enraizado no respeito e no cuidado. Pela primeira vez, Maria Eduarda se permitiu imaginar um futuro onde ela não estava apenas sobrevivendo, ela estava vivendo. Marcos também notou a mudança. Ver sua irmã sorrir novamente o encheu de alívio. Ainda assim, seus instintos como policial e como irmão o mantinham em alerta. Eu não quero estragar sua felicidade, ele a avisou uma noite. Mas Rafael não acabou. Ele é perigoso, Duda. Prometa-me que você vai ficar cautelosa. Maria Eduarda assentiu, embora o medo tremesse em seus olhos. Ela sabia que Marcos estava certo. As ameaças de Rafael ainda a assombravam, à espreita como sombras à beira de cada alegria. Naquela noite, enquanto Maria Eduarda se preparava para dormir, ela ficou perto da janela, observando a propriedade tranquila. A casa de Alexandre era silenciosa, os jardins iluminados suavemente por lanternas, o mundo finalmente em paz. Ela sussurrou para seu bebê. Talvez seja aqui que encontraremos nosso para sempre. Mas, enquanto ela adormecia, seus sonhos não eram totalmente pacíficos. O rosto de Rafael apareceu em flashes, sua voz, sua raiva, sua promessa de nunca a deixar ir. E enquanto Maria Eduarda abraçava a esperança pela primeira vez em anos, Rafael já estava colocando seu plano em movimento para destruir tudo. As paredes de concreto da prisão do Condado de São Paulo podiam ter o corpo de Rafael Miller, mas sua mente lutava por liberdade. Ele se recusava a aceitar que Maria Eduarda estava se afastando, que ela estava construindo uma nova vida com outro homem. Cada noite que ele ficava acordado, a imagem de Maria Eduarda sorrindo para Alexandre Lima queimava em seus pensamentos. A obsessão era seu combustível e a vingança era o único destino. Rafael sabia que não podia agir sozinho, mas fora daquelas paredes, ele ainda tinha influência. Ele tinha dívidas a serem pagas, favores a serem solicitados e homens desesperados dispostos a fazer qualquer coisa por dinheiro rápido. Tudo o que ele precisava era de uma mão disposta. Essa mão veio na forma de Ricardo Torres, um pequeno criminoso com uma ficha criminal mais longa do que seu braço. Ricardo tinha jogado cartas com Rafael em jogos clandestinos, perdendo muito mais do que podia pagar. Rafael havia coberto suas dívidas na época, não por bondade, mas para se apropriar dele mais tarde. Agora, o mais tarde havia chegado. Rafael se inclinou sobre o vidro da visita, sua voz baixa, mas afiada. Ricardo, eu preciso que você faça algo por mim. Minha esposa, ela está morando com um bilionário em sua mansão como se estivesse livre. Eu quero que ela se lembre de que não está, que ela nunca estará. Ricardo se remexeu desconfortavelmente. Você está pedindo encrenca, Rafael. Aquela é a irmã de um policial. Mexer com ela é suicídio. Os olhos de Rafael se estreitaram, seu tom se tornando gelado. Você me deve, Ricardo. Não se esqueça de quem salvou sua pele quando aqueles agiotas estavam prontos para te enterrar. Você acha que estaria respirando agora se não fosse por mim? Ricardo engoliu em seco. Rafael tinha um jeito de torcer a faca. O que você quer que eu faça? Os lábios de Rafael se curvaram em um sorriso sinistro. Simples. Observe-a. Deixe-a nervosa. Uma janela quebrada, um pneu furado, um bilhete onde ela vai encontrar. Nada grande ainda. Apenas o suficiente para que ela saiba que eu ainda estou por aí, mesmo que eu esteja trancado. E se aquele bilionário entrar no caminho, lembre-o que dinheiro não pode proteger tudo. Ricardo assentiu relutantemente. O medo e a dívida o acorrentavam mais do que as grades jamais poderiam. Na propriedade de Alexandre, Maria Eduarda finalmente estava começando a sentir
que podia respirar novamente. Ela passava as tardes no jardim, as noites lendo no quarto do bebê, seu irmão e Alexandre sempre por perto. Mas uma noite, quando Marcos foi para seu carro, ele notou algo que fez seu sangue gelar. Um corte irregular em um dos pneus. Seus instintos gritaram perigo. Ele revistou o terreno, a lanterna vasculhando as sombras. Foi quando ele o encontrou. Um envelope enfiado debaixo do limpador de para-brisa. Dentro havia um bilhete rabiscado com a caligrafia desleixada de Rafael. Você pode se esconder atrás de paredes, mas as paredes caem. Eu ainda estou observando. O maxilar de Marcos se apertou. Ele invadiu a casa, mostrando o bilhete para Maria Eduarda e Alexandre. O rosto de Maria Eduarda ficou pálido. Suas mãos instintivamente se enrolaram em sua barriga. Os olhos de Alexandre se endureceram, sua determinação protetora mais forte do que nunca. Isso acaba agora, Marcos rosnou. Rafael pode pensar que ainda te controla, Duda, mas ele acabou de cometer o maior erro de sua vida. Porque Rafael não percebeu que suas ameaças apenas uniram Maria Eduarda, Marcos e Alexandre em uma força mais forte do que ele jamais imaginou. Vanessa Costa tentou seguir em frente depois de entregar o pendrive a Marcos. Ela pensou que expor os segredos de Rafael a libertaria de seu controle, mas a liberdade veio com medo. Toda vez que ela andava por uma rua mal iluminada, toda vez que um carro diminuía a velocidade perto de seu apartamento, ela sentia a sombra dele se aproximando. Rafael podia estar atrás das grades, mas sua raiva viajava muito além das paredes da prisão. Seus medos não eram paranoia. Rafael já havia dado a Ricardo Torres sua próxima ordem. Ela me traiu. Rafael rosnou durante uma ligação sussurrada dos telefones da prisão. Ela correu para Maria Eduarda e aquele irmão policial. Ela acha que é esperta. Eu quero que ela aprenda o que acontece com traidores. Ricardo hesitou. Rafael, ela não é mais parte disso. Talvez deixe para lá. Foque em sua esposa. Rafael bateu o punho no vidro, seus olhos queimando de ódio. Não me diga o que fazer. Vanessa é problema meu. Faça-a pagar. E assim, Ricardo obedeceu. Naquela noite, Vanessa voltou para casa e encontrou a porta de seu apartamento ligeiramente aberta. O pânico subiu em seu peito. Ela tinha certeza de que a havia trancado naquela manhã. Lentamente, ela a abriu. As luzes estavam apagadas, mas no balcão da cozinha havia uma única rosa vermelha. Anexado a ela estava um bilhete escrito com a caligrafia de Rafael. A traição tem um preço. A respiração de Vanessa ficou presa na garganta. Ela recuou, batendo a porta, procurando seu telefone. Suas mãos tremiam enquanto ela discava o número de Marcos. Ele sabe, Marcos. Rafael sabe que eu fui até você. Alguém esteve aqui. Eu não me sinto segura. Em 20 minutos, Marcos chegou com 2 policiais. Ele vasculhou o apartamento, mas quem quer que estivesse lá dentro já havia ido embora. Ele encontrou a rosa, o bilhete e pegadas de bota frescas na varanda. O estômago dele se revirou. O alcance de Rafael era real e Vanessa era o novo alvo. Você vem comigo, Marcos disse com firmeza. Você não vai ficar aqui mais uma noite. A fachada durona de Vanessa rachou quando ela desabou no sofá, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Eu pensei que podia apenas te entregar as evidências e acabar com isso. Eu não sabia que ele ainda me assombraria assim. Marcos se agachou, seu tom se suavizando. Rafael se alimenta do medo. É tudo o que ele tem. Mas não vamos deixar ele vencer. Você está mais segura conosco do que sozinha. Relutantemente, Vanessa concordou. Marcos a levou para a propriedade de Alexandre, onde Maria Eduarda estava se recuperando. Quando Maria Eduarda viu Vanessa entrar pela porta, sua guarda se levantou imediatamente. Mas o medo nos olhos de Vanessa lhe disse tudo.
Esta não era a mesma amante confiante que um dia havia roubado a atenção de Rafael. Esta era uma mulher fugindo por sua vida. Rafael enviou alguém atrás dela. Marcos explicou, mostrando o bilhete para Maria Eduarda. Ele não está mais atrás apenas de você. Ele está atacando qualquer um que se oponha a ele. O coração de Maria Eduarda acelerou, sua mão apertando o braço de sua cadeira. O ódio de Rafael estava se espalhando como um incêndio, ameaçando consumir tudo em seu caminho. Ela tinha esperado que expor suas mentiras seria o fim, mas agora o perigo estava mais perto do que nunca. E enquanto Vanessa se juntava ao frágil círculo de segurança deles, nenhum deles percebeu que o plano de Rafael estava se construindo para um movimento explosivo que poderia estilhaçar todas as suas vidas. O dia do julgamento chegou com nuvens pesadas pairando sobre São Paulo, como se o próprio céu entendesse o peso do que estava prestes a acontecer. O tribunal fervilhava com repórteres, câmeras piscando, enquanto eles se espremiam para tirar fotos do desgraçado Rafael Miller. Ele foi levado para dentro algemado, seu passo antes confiante reduzido a uma carranca. Ainda assim, seus olhos queimavam de fúria, olhando para as pessoas que haviam se reunido para testemunhar contra ele. Maria Eduarda entrou no tribunal lentamente, apoiada por Marcos de um lado e Alexandre do outro. Sua perna engessada tornava cada passo difícil, mas sua cabeça estava erguida. Por meses, Rafael havia tentado esmagar seu espírito, fazê-la se encolher. Hoje, ela se recusava a se dobrar. Isso não era apenas sobre ela, era sobre seu filho ainda não nascido, sobre finalmente se libertar. Rafael zombou enquanto ela passava, murmurando para si mesmo. Você vai se arrepender, Maria Eduarda. Marcos imediatamente se inclinou para perto de sua irmã. Ignore-o, ele sussurrou. Ele está impotente agora. O juiz chamou o tribunal à ordem. Testemunha após testemunha, pintou o quadro da queda de Rafael. Vizinhos que ouviram os gritos de Maria Eduarda naquela noite, paramédicos que carregaram seu corpo quebrado para fora da casa, médicos que descreveram suas lesões. Cada depoimento desbastou a fachada de Rafael, deixando-o exposto como o homem violento que ele realmente era. Então foi a vez de Vanessa. Ela subiu ao banco das testemunhas, suas mãos tremendo enquanto ela ajeitava o microfone. O olhar de Rafael a atingiu, mas ela superou seu medo. Rafael Miller me prometeu o mundo, ela admitiu. Mas a portas fechadas, ele era imprudente, violento, obcecado por controle. Ele escondia dinheiro em contas secretas, usava para pagar homens para intimidar. E quando eu tentei ir embora, ele ameaçou minha vida. O tribunal ofegou, enquanto Vanessa revelava a rosa vermelha e o bilhete que Rafael havia deixado para ela. O promotor segurou a evidência, a caligrafia rabiscada inconfundível. Rafael se remexeu em seu assento, seu rosto contorcido de raiva. Finalmente, Maria Eduarda foi chamada para testemunhar. Enquanto ela subia ao banco das testemunhas, a sala ficou em silêncio. Sua voz tremeu no início, mas se tornou mais forte a cada palavra. Eu acreditei em Rafael quando ele disse que me amava. Eu o perdoei quando ele me machucou. Eu pensei que se eu ficasse, eu poderia mudá-lo. Mas o amor não deve quebrar seus ossos. O amor não deve deixar você com medo por sua vida ou pela vida de seu filho. Naquela noite, quando ele levantou aquele cano, eu percebi que Rafael não queria uma esposa. Ele queria controle, e eu me recusei a ser controlada mais. Lágrimas brotaram nos olhos dos jurados. Até a expressão do juiz suavizou. A coragem de Maria Eduarda ressoou como uma verdade que não podia ser silenciada. Alexandre se sentou na galeria, seu coração se enchendo de orgulho e proteção. Ele a tinha visto em seu momento mais fraco, mas ali estava ela,
mais forte do que nunca, recusando-se a ser silenciada. Rafael bateu os punhos na mesa, gritando: "Ela está mentindo! Todos eles estão mentindo!" O oficial de justiça o conteve, arrastando-o de volta para seu assento. Sua máscara de controle havia sumido, substituída pelo desespero frenético de um homem assistindo seu mundo desmoronar. E quando o promotor revelou os registros bancários secretos de Rafael, aqueles que Vanessa havia entregue, o tribunal soube que seu destino estava selado. O tribunal estava em silêncio, exceto pelo tic-tac constante do relógio na parede. Todos os olhos estavam fixos no júri, enquanto eles voltavam para o banco, seus rostos solenes. Rafael Miller se sentou rigidamente na mesa de defesa, suor se acumulando em sua testa. Pela primeira vez, seu sorriso arrogante havia sumido, substituído pelo tremor de um homem que finalmente percebeu que estava encurralado. Maria Eduarda se sentou na primeira fila, Alexandre de um lado, Marcos do outro. Suas mãos estavam firmemente unidas em seu colo, seus nós dos dedos brancos. Ela orou por justiça, não apenas para si mesma, mas para a criança que chutava suavemente dentro dela. O juiz pigarreou. O júri chegou a um veredicto? O porta-voz se levantou. Sim, meritíssimo. Maria Eduarda prendeu a respiração enquanto o veredicto era lido. Na acusação de agressão agravada contra Maria Eduarda Silva, consideramos o réu, Rafael Miller, culpado. Suspiros ecoaram pelo tribunal. O rosto de Rafael se contorceu, seus olhos se estreitando em fendas enquanto ele olhava para Maria Eduarda. Ela se sentou mais alta, recusando-se a desviar o olhar, na acusação de colocar em risco um feto, culpado. Maria Eduarda sentiu as lágrimas arderem em seus olhos. Ela apertou a mão de Marcos, seu coração batendo de alívio. E nas acusações de fraude financeira, intimidação e conspiração, culpado em todas as acusações. O peso das palavras esmagou o que restava da luta de Rafael. Ele bateu o punho na mesa, gritando: "Isso é uma armação! Eles estão todos contra mim! Eu não sou o culpado!" O martelo do juiz bateu forte. "Ordem no tribunal!" Oficiais de justiça contiveram Rafael, enquanto ele continuava a se enfurecer, sua voz rouca. "Maria Eduarda, você vai se arrepender disso. Você não pode tirar tudo de mim." Mas mesmo enquanto ele gritava, seu poder se esvaía. Ninguém ouvia, ninguém acreditava nele. Suas palavras, antes armas, eram agora ecos vazios. A voz do juiz cortou o caos. "Rafael Miller, você está condenado a 35 anos em uma prisão estadual, sem possibilidade de liberdade condicional, nos primeiros 20. Você responderá por seus crimes." Um silêncio pesado se seguiu, quebrado apenas pelo som de Rafael sendo arrastado algemado. Seus olhos se fixaram em Maria Eduarda uma última vez, cheios de ódio e desespero. Ela encontrou o olhar dele calmamente, suas lágrimas finalmente caindo, mas não de medo, de libertação. Pela primeira vez em anos, Maria Eduarda se sentiu livre. Alexandre estendeu a mão para a dela, seu aperto firme, reconfortante. "Acabou", ele sussurrou. A voz de Marcos foi mais firme. "Não, é justiça. Ele nunca mais vai te machucar." Ao redor deles, repórteres rabiscavam furiosamente. Câmeras clicavam e sussurros preenchiam a sala. Mas Maria Eduarda não se importava com o barulho. Ela fechou os olhos, inspirando profundamente, sentindo o peso sair de seu peito. Rafael havia perdido tudo: sua esposa, sua amante, sua liberdade, seu poder. Sozinho, enjaulado, abandonado, ele passaria décadas assombrado pela vida que ele mesmo destruiu. E enquanto Maria Eduarda saía do tribunal para a luz do sol, ela percebeu que sua verdadeira história não estava terminando. Estava apenas começando. Meses se passaram após o julgamento,
e as estações mudaram. O frio do inverno deu lugar ao calor da primavera, uma estação de renovação que refletia a vida de Maria Eduarda Silva. Rafael Miller estava trancado, sua voz silenciada por paredes de concreto e grades de ferro. Para Maria Eduarda, cada dia se tornou mais brilhante, mais livre, mais seguro. Na propriedade de Alexandre Lima, ela encontrou não apenas abrigo, mas um lar. Os jardins, antes intimidadores, tornaram-se seu santuário. Ela caminhava lentamente pelos caminhos de pedra, com a mão em sua barriga, sussurrando sonhos para seu bebê. Pela primeira vez em anos, suas palavras não eram cheias de medo. Elas estavam cheias de esperança. Marcos a visitava frequentemente, nunca longe do lado de sua irmã. Seu dever como irmão não havia terminado com a prisão de Rafael. Se alguma coisa, havia se tornado mais forte, mas agora seus olhos vigilantes se suavizavam quando ele via Maria Eduarda rir novamente, via a cor retornar às suas bochechas. Ele até se permitiu sorrir quando Alexandre ficava ao lado dela, não como um salvador, mas como um parceiro que respeitava sua força. O dia finalmente chegou. Na quietude de um quarto de hospital, sob o cuidado constante de médicos e enfermeiras, Maria Eduarda deu à luz um menino saudável. Lágrimas de alegria escorreram por seu rosto enquanto ela segurava seu filho pela primeira vez, seus dedinhos se enrolando nos dela. A dor, as cicatrizes, as noites de terror, tudo pareceu desvanecer naquele único momento. Marcos ficou na janela, enxugando os olhos quando pensou que ninguém estava olhando. Alexandre ficou por perto, sua mão repousando suavemente no ombro de Maria Eduarda, seus olhos cheios de admiração enquanto ele olhava para o bebê. Ele é perfeito, Alexandre sussurrou. Maria Eduarda sorriu em meio às lágrimas. Ele é livre. É tudo o que eu sempre quis para ele. Nas semanas que se seguiram, a vida floresceu de maneiras que Maria Eduarda nunca havia ousado imaginar. O quarto do bebê que Alexandre havia preparado ganhou vida com canções de ninar suaves, móveis coloridos e o ranger suave da cadeira de balanço. Maria Eduarda se sentava lá à noite, seu bebê aninhado em seus braços, observando as estrelas através das amplas janelas. Cada estrela parecia uma promessa de um futuro, finalmente ao seu alcance. O papel de Alexandre cresceu naturalmente, não forçado, não apressado. Ele era paciente, gentil e constante. Um homem que mostrava amor, não com grandes declarações, mas com ações diárias. Ele trocava fraldas, cantava canções de ninar, fora de tom, e segurava a mão de Maria Eduarda durante as noites sem dormir. Lentamente, o amor floresceu entre eles. Um amor construído não sobre controle ou medo, mas sobre respeito e devoção. Rafael desapareceu no passado, uma sombra trancada, onde ele não podia mais fazer mal a ninguém. Sua amante havia desaparecido dos holofotes, e seu nome se tornou um conto de advertência sussurrado em tons baixos. Enquanto isso, o nome de Maria Eduarda se tornou sinônimo de força. Em pé no jardim, em uma tarde ensolarada, Maria Eduarda observou seu filho dar uma risadinha nos braços de Alexandre, enquanto Marcos o provocava com um distintivo de brinquedo. Seu coração inchou. Ela havia caminhado pelo fogo, mas não havia sido consumida. Ela havia reconstruído, não apenas para si mesma, mas para seu filho. E enquanto Maria Eduarda sussurrava para seu bebê, "Nós estamos seguros, nós somos amados e nós somos livres", ela finalmente acreditou nisso, com cada fibra de seu ser. Tudo bem, meu amigo, então a história fechou um ciclo. E se você ainda está aqui, assistindo e ouvindo até este exato momento, então eu sei que algo nesta jornada tocou seu coração também. Talvez tenha lembrado você da dor que você suportou, ou talvez lhe deu esperança para o futuro.
A verdade é que a vida nos testará. Mas como os estoicos nos lembram, não podemos controlar o que acontece conosco, apenas como respondemos. A história de Maria Eduarda nos mostra que a força não é nunca cair, é se levantar novamente por si mesmo, por sua família e pela vida que você merece. A cura exige coragem, e escolher o amor em vez do medo é o ato mais corajoso de todos. Então, se isso tocou você, faça-me um favor. Curta este vídeo, compartilhe-o com alguém que possa precisar do lembrete de que eles são mais fortes do que suas lutas. E não se esqueça de se inscrever para nunca perder as histórias que nos lembram de nossa própria resiliência. Porque juntos nós nos curamos.